Hello, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje, diretamente de Gramado, num dia lindo e super frio. Queria conversar com vocês um pouquinho a respeito de uma coisa muito importante que eu tenho recebido no meu direct. E pensei, cara, vou gravar um vídeo sobre isso. O mercado está mudando. Mais uma vez, o mercado está mudando. E as pessoas não estão prontas para isso. Eu tenho recebido cada vez mais pessoas dos lançamentos. Gente, isso é um cuidado muito grande que vocês precisam ter quando se trata de que é natural que as coisas parem de performar com o tempo. É natural que se antes você fez 1, 2, 3, 4 anos, aquilo sempre funcionou, de repente as coisas começam a ficar mais caras, de repente as coisas começam a ficar mais onerosas, mais trabalhosas, e tá na hora de você se atualizar. Então, até pensei, hoje eu recebi uma pessoa com essa mesma dor. A dor é sempre a mesma. O mercado mudou e eu tô gastando muito dinheiro para fazer o mesmo resultado que eu tinha antes. E por que isso acontece? E aí a gente precisa dividir, talvez, essa explicação nos grandes mercados. A gente tem 3 grandes mercados. A gente tem finanças, tem saúde e tem relacionamento. Em alguns mercados que são mais maduros, as coisas começam a cansar. Na prática, funciona assim. Se eu vejo um anúncio de determinada maneira, mandando a pessoa para uma determinada coisa e ela diz, eu já vi isso, esse estímulo ele já cansou, eu não vou dar no próximo passo. Vou te dar um exemplo simples. Eu tenho o meu padrinho, ele assistiu um lançamento de um cara que ele é do nicho de agricultura, ele é agrônomo, e ele tem um curso de 5 mil reais onde ele ensina, a promessa dele é que você vai aprender a chegar aí na casa dos 100 sacos de soja por hectare. E esse é um nicho muito virgem. E por ser um nicho virgem, ele é um nicho que essa proposta de 3 aulas e um pitch no final, ele funciona super bem. E eu explicava isso pro meu padrinho sobre... Ele disse assim, ano que vem eu compro. Eu falei, não precisa te preocupar, não vai ser ano que vem, ele vai lançar ainda esse ano. Porque esse público é um público tão... que não viveu isso ainda, que não cansou dessa experiência. Vou supor o seguinte, se eu fizesse 3 dias de aula gratuita, todo mundo saberia que no final ia ter um pitch, porque o meu mercado é o mercado mais maduro. As pessoas sabem o que é um lançamento, elas entendem isso. Então, assim, se eu já sei o que funciona, eu não vou dar próximos passos. Então, lançamento é uma coisa que sempre vai funcionar, porém, ele vai ter que ir em nichos que são muito virgens ou em mercados que sejam onde você faça um lançamento pago, talvez onde a pessoa tem um ticket, ela paga por aquilo, e mudar o formato. E ainda assim, em mercados mais maduros, entre os lançamentos, teremos que vir com estratégias de perpétuo. Eu tenho um cliente meu do nicho que é de odontologia, que ele continua fazendo lançamentos, só que no meio dos lançamentos, o que a gente faz? Vende. Como é que a gente vai esperar 3 meses para saber se vai fazer um pico de venda? Não existe isso, a gente tem que vender todos os dias. Então, é entender que sempre você vai ter diversas formas. Aí aqui uma coisa importante. Às vezes, quem te ensina lançamento é uma pessoa que tem muita audiência. Ela tem milhões de seguidores, gente. Uma pessoa que tem milhões de seguidores e uma pessoa que não usa o Instagram nem pra cara, fazer, sei lá, abobrinha. São condições totalmente diferentes. É quase como se você pegasse um solo ultra qualificado e você pegasse uma terra seca e plantasse uma semente. Não vai dar. Existe um trabalho ali dentro daquele ecossistema. Então, assim, eu vejo muita gente que tá começando no digital comprar um curso de lançamento. Compra o ZD da Betina, compra o Execução Digital da Luana Carolina, compra a mentoria do Endo Carvalho que ensinar ele a fazer um lançamento. Gasta 5, 7, 10 mil reais em tráfego para saber se vai vender e quando não empata. E olhe lá se empatar. Então, assim, cuidado com a forma como vocês escolhem fazer as coisas. E por que eu tô falando isso? Porque se isso não fosse uma verdade absoluta, eu não receberia tantos clientes que estão trocando. Até eu fechei com um cliente na semana passada, ele é do nicho de psicologia. E ele disse assim, eu tô com um parceiro aqui meu, do nicho de lançamento e tal. Cara, mas isso aqui não tá dando certo, cara meio desorganizado, não sei, várias queixas. E ele falou, mas não me parece uma coisa saudável. Percebam? Nem tudo é sobre dinheiro. Tem coisas que é sobre modelo de negócio, sobre ser mais simples, mais trabalhoso, menos trabalhoso. Porque uma coisa que eu entendi nesse mercado é que não é sobre você fazer muito dinheiro.
mas quanto de trabalho te custa fazer esse dinheiro? Existirão pessoas que fazem 50, 60, 100 mil reais por mês, todos os meses, tá super ok. Se não der muito trabalho. Agora, se tu tiver que fazer muito esforço para fazer 100 mil, talvez você tenha que repensar se a forma como você está fazendo as coisas está correta ou não. Então, nesse dia frio, eu queria trazer esse insight para vocês que escolham muito bem prós e contras, porque senão vocês acabam construindo o que a gente chama de gaiola de ouro. Você fica naquele modelo de negócio porque você tem medo de trocar e você não sabe como fazer isso. Só que os mercados amadurecem, os estímulos cansam. Ou você começa a criar um ecossistema para que nunca é falta de demanda, ou você vai estar sempre dependente de funis que cansam e que exigem cada vez mais tráfego, independente do nicho que você trabalha. Então, se isso aqui faz sentido, comenta aqui embaixo e até a próxima no próximo vídeo. Um beijo!